Você já imaginou como seria acordar no dia do seu casamento, vestir o smoking mais bonito que conseguiu alugar, olhar no espelho e sentir que finalmente chegou o momento mais importante da sua vida, apenas para descobrir que tudo não passou de uma mentira cruel? A história que vou contar hoje vai deixar você completamente chocado, porque mostra como uma única decisão pode mudar completamente o destino de duas pessoas e como, às vezes, o universo tem uma forma muito particular de fazer justiça. Esta é a história de Rafael Mendes, um jovem de 28 anos que trabalhava como mecânico em uma oficina na periferia de São Paulo, e Isabela Rodrigues, herdeira de um império imobiliário avaliado em mais de 500 milhões de reais. Dois mundos completamente opostos que se encontraram de uma forma que ninguém poderia imaginar, viveram um romance que parecia saído de um conto de fadas, mas que terminou de uma maneira tão brutal e humilhante que mudaria para sempre a vida de ambos. Rafael acordou naquela manhã de sábado com o coração disparado. Não era nervosismo comum de noivo, era uma mistura de alegria, ansiedade e uma sensação estranha que ele não conseguia identificar. Há exatos 2 anos e 3 meses, ele havia conhecido Isabela de uma forma completamente inesperada. Ela estava voltando de uma festa de formatura quando seu carro importado quebrou bem em frente à oficina onde Rafael trabalhava. Era quase meia-noite, a oficina estava fechada, mas Rafael morava nos fundos e ouviu o barulho. Quando saiu para ver o que estava acontecendo, encontrou uma mulher deslumbrante, vestida com um vestido de festa caríssimo, chorando ao lado de um BMW conversível. O que começou como um simples conserto de carro se transformou na conversa mais interessante que Rafael já havia tido em toda a sua vida. Isabela não era como as outras mulheres ricas que ele imaginava. Ela era inteligente, engraçada e mostrou um interesse genuíno pela vida dele, pelas histórias da oficina, pelos sonhos que ele tinha de um dia abrir seu próprio negócio. Eles conversaram até o amanhecer e quando o sol nasceu, Rafael já sabia que havia encontrado a mulher da sua vida. Os primeiros meses foram mágicos. Isabela visitava a oficina quase todos os dias, sempre com uma desculpa diferente sobre algum problema no carro. Rafael descobriu depois que ela levava o BMW para outros mecânicos para que sempre tivesse uma razão para vê-lo. Eles saíam para lugares simples, lanchonetes na periferia, cinemas de shopping popular, parques públicos, e Isabela parecia adorar essa vida simples, que era completamente diferente do mundo de luxo em que havia crescido. Rafael nunca escondeu sua condição financeira. Ele ganhava aproximadamente R$ 2.500 por mês. Morava em um quarto pequeno nos fundos da oficina. E seu bem mais valioso era uma motocicleta Honda de 2010 que havia comprado usada. Isabela, por outro lado, era formada em administração pela melhor universidade particular do país. Tinha um apartamento de cobertura em Moema, 3 carros importados e recebia uma mesada mensal do pai que equivalia ao salário anual de Rafael. Mas nada disso parecia importar para eles. O amor que sentiam um pelo outro era real, intenso e parecia capaz de superar qualquer diferença social ou financeira. Rafael apresentou Isabela para sua família simples, sua mãe, que trabalhava como diarista, seu pai, que era porteiro de um prédio comercial, e suas 2 irmãs mais novas, que ainda estudavam em escola pública. E Isabela foi recebida com carinho e simplicidade, e ela correspondeu com a mesma naturalidade, ajudando a mãe de Rafael na cozinha, brincando com as crianças da vizinhança e participando dos churrascos no quintal pequeno da casa da família. O problema começou quando Rafael conheceu a família de Isabela. O pai dela, Roberto Rodrigues, era um homem de 58 anos que havia construído um império imobiliário do zero. Começou como pedreiro ainda adolescente,
Estudou à noite, se formou em engenharia civil e, ao longo de 30 anos, construiu uma das maiores construtoras do estado. Ele era um homem que valorizava o trabalho duro, mas também estava completamente obcecado com status social e aparências. A mãe de Isabela, Cláudia, vinha de uma família tradicional paulistana e sempre deixou claro que esperava que a filha se casasse com alguém do mesmo nível social. Quando Isabela levou Rafael para conhecer os pais, a tensão foi imediata. Roberto olhou Rafael de cima a baixo, perguntou sobre sua profissão, sua formação, seus planos para o futuro e deixou claro, através de cada palavra e cada olhar, que considerava aquele relacionamento uma fase passageira da filha. Cláudia foi ainda mais direta, fazendo comentários sutis sobre diferenças de classe e sugerindo que Isabela ainda era muito jovem para decisões sérias. Mas Isabela parecia determinada a lutar pelo amor deles. Ela enfrentou os pais diversas vezes, deixou claro que estava feliz com Rafael e que não abriria mão do relacionamento por causa de preconceitos sociais. Rafael, por sua vez, se esforçava ao máximo para impressionar a família dela. Começou a fazer cursos técnicos à noite, conseguiu uma promoção na oficina que aumentou seu salário para R$3.000 e estava economizando cada centavo para conseguir alugar um apartamento pequeno onde pudessem morar juntos após o casamento. O pedido de casamento aconteceu de forma simples, mas emocionante. Rafael economizou durante 8 meses para comprar um anel de noivado. Não era um diamante caro, mas era o melhor que ele podia pagar. Ele preparou um piquenique no parque, onde eles costumavam passear nos domingos, esperou o pôr do sol, se ajoelhou e pediu Isabela em casamento com lágrimas nos olhos e a voz embargada de emoção. Isabela disse sim, chorando de alegria, e naquele momento os dois se sentiram as pessoas mais felizes do mundo. Os preparativos do casamento foram um período de constante tensão. Os pais de Isabela deixaram claro que não iriam pagar nada e que se a filha insistisse naquele erro, teria que arcar com as consequências sozinha. Isabela tinha dinheiro próprio, uma conta bancária bem recheada que o pai mantinha para ela, e decidiu usar essas economias para realizar o casamento dos sonhos. Ela queria uma cerimônia bonita, não necessariamente luxuosa, mas especial o suficiente para marcar o início da vida deles juntos. Rafael se sentia desconfortável com o fato de Isabela estar pagando tudo, mas ela insistiu que não importava, que o dinheiro dela era deles e que o mais importante era celebrarem o amor que sentiam um pelo outro. Eles escolheram uma igreja simples, mas bonita, no bairro de classe média. Contrataram um buffet modesto para 80 convidados. E Isabela comprou um vestido elegante, mas sem exageros. Rafael alugou o smoking mais bonito que encontrou. E pela primeira vez em sua vida se sentiu verdadeiramente elegante. Os 2 meses que antecederam o casamento foram estranhos. Isabela começou a ficar diferente, mais distante, mais pensativa. Ela dizia que estava apenas nervosa com os preparativos, mas Rafael percebia que havia algo mais profundo acontecendo. Ela começou a cancelar encontros, a responder mensagens com menos frequência, e quando estavam juntos, parecia estar sempre com a cabeça em outro lugar. Rafael atribuiu tudo isso ao estresse pré-casamento e à pressão constante que ela sofria da família. 1 semana antes do casamento, Isabela desapareceu por 3 dias. Não atendia telefone, não respondia mensagens, e quando Rafael foi até o apartamento dela, o porteiro disse que ela havia viajado, mas não sabia para onde. Quando ela finalmente retornou, explicou que havia ido para uma casa de campo da família para colocar a cabeça no lugar e pensar sobre tudo o que estava acontecendo. Rafael ficou preocupado, mas Isabela o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, que havia apenas precisado de um tempo sozinha e que agora estava mais certa do que nunca sobre o casamento.
Na manhã do casamento, Rafael acordou cedo na casa dos pais. Sua família estava eufórica. Sua mãe havia feito um café da manhã especial. Suas irmãs estavam ajudando com os últimos detalhes. E todo mundo comentava como ele estava bonito e elegante no smoking. Rafael se olhou no espelho e pela primeira vez se viu como um homem que merecia estar ao lado de uma mulher como Isabela. Ele havia perdido peso, estava com o cabelo cortado, a barba feita e sentia que estava pronto para iniciar essa nova fase da vida. O casamento estava marcado para as 5 da tarde. Rafael chegou à igreja às 4:30, acompanhado da família e de alguns amigos da oficina. A igreja estava decorada de forma simples, mas bonita, com flores brancas e arranjos delicados que Isabela havia escolhido pessoalmente. Os convidados dela chegaram pontualmente, pessoas elegantes que claramente vinham de um mundo social diferente, mas que pareciam estar ali de boa vontade para celebrar a união. 5 horas chegaram e passaram. Isabela não apareceu. O padre, um homem gentil que havia concordado em celebrar a cerimônia, mesmo conhecendo as circunstâncias inusitadas do casal, sugeriu que esperassem mais alguns minutos. Rafael tentava manter a calma, mandava mensagens para Isabela que não eram respondidas e começou a sentir um aperto no peito que nunca havia experimentado antes. 5:30, 6 horas. Os convidados começaram a sussurrar entre si. Alguns já se levantavam e saíam discretamente. A família de Rafael tentava tranquilizá-lo, dizendo que certamente havia acontecido algum imprevisto. Um acidente de trânsito, um problema com o carro, qualquer coisa que justificasse o atraso. Mas no fundo do coração, Rafael já sabia que algo estava muito errado. Foi exatamente às 6:15 que Cláudia, a mãe de Isabela, entrou na igreja. Ela não estava vestida para um casamento. Usava roupas casuais e tinha uma expressão fria no rosto. Caminhou diretamente até Rafael, que estava parado no altar com o padre e alguns amigos que tentavam apoiá-lo, e entregou um envelope branco com o nome dele escrito na letra elegante de Isabela. Rafael abriu a carta ali mesmo, na frente de todos os convidados, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. A mensagem era curta, direta e mais cruel do que ele jamais poderia imaginar. Isabela escrevia que havia pensado muito sobre tudo durante aqueles últimos dias e que havia chegado à conclusão de que não podia se casar com ele. Não porque não o amasse, mas porque havia percebido que eles eram de mundos muito diferentes, que ela não conseguiria viver uma vida simples e que não seria justo com nenhum dos dois insistir em uma relação que estava fadada ao fracasso. Mas a parte mais dolorosa da carta ainda estava por vir. Isabela escrevia que seus pais estavam certos desde o início, que diferenças sociais não podem ser superadas apenas com amor, e que ela havia percebido que, se casasse com Rafael, estaria condenando os dois a uma vida de dificuldades e frustrações. Ela terminava pedindo desculpas, dizendo que esperava que ele encontrasse alguém mais adequada ao seu mundo, e que com o tempo ele entenderia que aquela decisão havia sido a melhor para os dois. O silêncio na igreja foi absoluto. Rafael leu a carta 2 vezes, como se não conseguisse processar o que estava escrito ali. Quando finalmente levantou os olhos, viu que todos os convidados estavam olhando para ele com uma mistura de pena, constrangimento e curiosidade mórbida. Alguns dos amigos de Isabela sussurravam entre si e Rafael podia imaginar o que estavam comentando sobre o coitado do mecânico que havia sido abandonado no altar. Cláudia ainda estava ali, esperando alguma reação. Rafael a encarou por alguns segundos, dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a no bolso interno do paletó e disse, com uma voz surpreendentemente calma: "Obrigado por trazer a carta. Podem avisar a todos que o casamento está cancelado."
Então se virou para o padre, agradeceu a compreensão, cumprimentou seus familiares e amigos e saiu da igreja caminhando devagar, com a cabeça erguida, mantendo a dignidade mesmo na situação mais humilhante de sua vida. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis que Rafael já havia vivido. A história do casamento cancelado se espalhou pelo bairro e ele teve que suportar olhares de pena, comentários sussurrados e a sensação constante de que todos estavam falando sobre sua humilhação. Na oficina, os colegas tentavam apoiá-lo, mas Rafael percebia que alguns se divertiam secretamente com a situação, principalmente com o fato de ele ter tentado subir na vida e ter se dado mal. O que mais doía não era nem o abandono em si, mas a forma como Isabela havia escolhido terminar tudo. Ela poderia ter conversado com ele, explicado suas dúvidas, dado a ele a chance de entender e aceitar a decisão. Mas escolheu a forma mais covarde e humilhante possível, deixando-o sozinho no altar, na frente de todos, tendo que explicar para a família e amigos que havia sido rejeitado porque não era bom o suficiente. Rafael tentou entrar em contato com Isabela várias vezes nas primeiras semanas. Ligava para o telefone dela, que não atendia, mandava mensagens que não eram respondidas. Foi até o apartamento onde ela morava, mas o porteiro disse que ela havia se mudado. Foi como se Isabela tivesse simplesmente desaparecido da vida dele, deixando apenas a memória dolorosa daquela carta e da humilhação pública que ele havia sofrido. Durante os primeiros 3 meses, Rafael entrou em uma espiral de depressão profunda. Ele continuava trabalhando, mas sem motivação, sem sonhos, sem perspectivas para o futuro. À noite, sozinho no quarto nos fundos da oficina, ele repensava cada momento do relacionamento, se perguntando onde havia errado, o que poderia ter feito diferente, como havia sido tão ingênuo a ponto de acreditar que uma mulher como Isabela poderia realmente amar um homem como ele. Foi sua mãe, Dona Maria, quem conseguiu tirá-lo daquela situação. Em uma conversa franca e dolorosa, ela disse que ele tinha 2 opções: passar o resto da vida se lamentando por uma mulher que não o mereceu, ou usar aquela dor como combustível para se tornar o homem que ele sempre teve potencial para ser. Meu filho, ela disse, essa mulher mostrou quem ela realmente é. Agora você precisa mostrar quem você realmente é. A partir daquele dia, Rafael tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Ele iria se tornar uma pessoa tão bem-sucedida e respeitável que Isabela um dia se arrependeria profundamente de tê-lo abandonado. Não por vingança, mas por amor próprio, por dignidade e para provar para si mesmo que merecia coisa muito melhor do que alguém que o havia humilhado daquela forma. Rafael começou estudando. Ele se matriculou em um curso técnico de mecânica automotiva avançada, começou a fazer aulas de inglês à noite e usou todas as economias que havia feito para o casamento para investir em sua educação. Ele estudava das 6 da manhã às 7, trabalhava na oficina das 8 às 6 da tarde e voltava a estudar das 7 às 11 da noite. Dormia 5 horas por dia, mas estava determinado a mudar de vida. 6 meses depois do casamento cancelado, Rafael teve uma ideia que mudaria tudo. Ele percebeu que muitas pessoas no bairro tinham carros velhos que precisavam de manutenção constante, mas não tinham dinheiro para levar em oficinas caras. Ao mesmo tempo, ele conhecia vários mecânicos desempregados que tinham habilidade, mas não tinham capital para abrir seus próprios negócios. Rafael decidiu criar um aplicativo que conectaria mecânicos autônomos com pessoas que precisavam de serviços automotivos a preços acessíveis. A ideia era simples, mas revolucionária. O cliente baixaria o app, descreveria o problema do carro e receberia orçamentos de vários mecânicos da região.
O mecânico iria até o local onde o carro estava, faria o serviço e o pagamento seria processado pelo aplicativo. Rafael ficaria com uma pequena porcentagem de cada serviço, os mecânicos teriam uma fonte de renda constante e os clientes teriam acesso a serviços de qualidade a preços justos. O problema era que Rafael não sabia nada sobre programação ou desenvolvimento de aplicativos. Ele passou 3 meses pesquisando, estudando, assistindo a videoaulas no YouTube e aprendendo o básico sobre tecnologia. Depois descobriu que precisaria de um investimento inicial significativo para desenvolver a plataforma, registrar a empresa, criar o sistema de pagamentos e fazer o marketing inicial. Foi aí que Rafael tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Ele vendeu a motocicleta, pegou emprestado dinheiro com a família, fez um empréstimo no banco usando como garantia o pequeno terreno que seus pais tinham na periferia e juntou aproximadamente R$20 mil. Com esse dinheiro, contratou uma pequena empresa de desenvolvimento, registrou a marca Mecânico Já e começou a trabalhar 16 horas por dia para tirar sua ideia do papel. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Rafael continuava trabalhando na oficina para pagar as contas básicas, mas investia cada minuto livre e cada centavo que ganhava no desenvolvimento do aplicativo. Ele aprendeu sobre marketing digital, redes sociais, análise de mercado, gestão de negócios e descobriu que tinha uma habilidade natural para empreendedorismo que nunca havia explorado. Quando o projeto Mecânico Já foi lançado, Rafael conseguiu cadastrar 20 mecânicos da região e começou a divulgar o serviço nas redes sociais e em grupos de moradores dos bairros próximos. Os primeiros clientes chegaram devagar, mas o boca a boca começou a funcionar. As pessoas gostaram da praticidade de ter um mecânico que ia até elas, dos preços honestos e da qualidade do serviço prestado pelos profissionais cadastrados. Em 3 meses, o aplicativo tinha 100 mecânicos cadastrados e estava processando cerca de 50 serviços por dia. Rafael percebeu que havia acertado em cheio em uma necessidade real do mercado. Ele parou de trabalhar na oficina, alugou uma pequena sala comercial para servir como sede da empresa e se dedicou integralmente ao crescimento do projeto Mecânico Já. O sucesso do aplicativo foi exponencial. Em 6 meses, Rafael estava operando em toda a região metropolitana de São Paulo, com mais de 500 mecânicos cadastrados e uma média de 300 serviços processados por dia. As receitas chegaram a R$50 mil mensais e Rafael finalmente conseguiu pagar todas as dívidas que havia feito para investir no negócio. Mas o verdadeiro salto aconteceu quando Rafael foi convidado para participar de um programa de televisão sobre jovens empreendedores. Um produtor havia descoberto a história do projeto Mecânico Já através das redes sociais e ficou impressionado com o crescimento da empresa e com a trajetória pessoal de Rafael. O programa foi ao ar em horário nobre. Contou a história do jovem mecânico que havia criado uma startup de sucesso e o resultado foi uma explosão de visibilidade nacional. Após a exibição do programa, Rafael recebeu propostas de investimento de várias empresas de capital de risco. Depois de muita análise e negociação, ele aceitou um aporte de R$2 milhões de um fundo de investimento especializado em startups de tecnologia, em troca de 30% da empresa. Com esse capital, Rafael expandiu o projeto. Mecânico Já, para as principais capitais do Brasil, criou um centro de treinamento para mecânicos e desenvolveu novas funcionalidades para o aplicativo. 12 meses depois do casamento cancelado, Rafael era dono de uma empresa avaliada em R$10 milhões. Empregava diretamente 50 pessoas.
e havia impactado positivamente a vida de mais de 2.000 mecânicos autônomos em todo o país. Ele havia se mudado para um apartamento moderno em um bairro nobre, comprado um carro novo e, mais importante que tudo isso, havia recuperado sua autoestima e sua confiança no próprio potencial. A transformação de Rafael não foi apenas financeira. Ele havia se tornado um homem completamente diferente, mais maduro, mais confiante, mais bem vestido, mais articulado. Ele fazia academia regularmente, havia contratado um personal stylist que o ajudou a desenvolver um guarda-roupa elegante e começou a frequentar eventos de empreendedorismo onde conhecia outros empresários de sucesso. Foi em um desses eventos, uma conferência sobre inovação tecnológica em um hotel 5 estrelas em São Paulo, que o destino decidiu pregar uma peça que nem Rafael nem Isabela jamais poderiam imaginar. Rafael estava sendo entrevistado por uma revista de negócios quando viu do outro lado do salão uma figura familiar. Era Isabela, vestida elegantemente, conversando com um grupo de pessoas que ele reconheceu como sendo do setor imobiliário. O coração de Rafael disparou. Por um momento, todas as memórias voltaram de uma vez. O primeiro encontro, os meses de namoro, os planos de casamento e principalmente a humilhação daquele sábado à tarde na igreja. Ele sentiu uma mistura de raiva, mágoa e uma curiosidade estranha sobre o que Isabela estaria fazendo ali, em um evento de empreendedorismo e inovação. Isabela também o viu. O reconhecimento foi instantâneo, seguido por uma expressão de completo choque. Ela claramente não esperava encontrá-lo ali, naquele ambiente, vestido como um empresário bem-sucedido, sendo entrevistado por jornalistas. Rafael percebeu que ela o observava discretamente enquanto fingia prestar atenção na conversa ao seu redor. Quando a entrevista terminou, Rafael estava se dirigindo para o bar do evento quando Isabela se aproximou dele. Ela estava visivelmente nervosa, mas tentava manter a compostura elegante que ele se lembrava tão bem. "Rafael", ela disse com voz incerta, "eu não esperava te ver aqui. Como você está?" Rafael a olhou por alguns segundos antes de responder. Ela estava linda como sempre, mas ele percebia algo diferente em seus olhos. Uma insegurança que não existia no passado, uma tristeza sutil que ela tentava esconder por trás do sorriso forçado. "Oi, Isabela", ele respondeu com voz calma e controlada. "Estou muito bem, obrigado. E você?" A conversa inicial foi tensa e cheia de subentendidos. Isabela perguntou o que ele estava fazendo naquele evento e Rafael explicou brevemente sobre o projeto Mecânico Já, sobre o sucesso da empresa e sobre como sua vida havia mudado completamente no último ano. Ele percebia que, a cada informação que dava, Isabela ficava mais surpresa e, ao mesmo tempo, mais desconfortável. "Eu vi a matéria sobre você na revista Época", Isabela disse finalmente. "Parabéns pelo sucesso da empresa. Você sempre foi muito inteligente. Eu sabia que conseguiria coisas grandes." Rafael quase riu da ironia. Se ela realmente acreditasse nisso, não teria o abandonado no altar por considerar que ele não tinha potencial suficiente para estar ao lado dela. "Obrigado", Rafael respondeu simplesmente. "E você? Como estão as coisas? Soube que se mudou do apartamento." Isabela pareceu ainda mais desconfortável com a pergunta. Ela explicou que estava morando com os pais novamente, que havia tido alguns problemas financeiros e que estava tentando reconstruir sua vida. Rafael não insistiu nos detalhes, mas percebeu que havia muito mais por trás daquela explicação vaga. A conversa foi interrompida quando o moderador do evento anunciou que Rafael seria um dos palestrantes da mesa redonda sobre empreendedorismo e transformação social.
Isabela ficou visivelmente impressionada ao descobrir que ele não estava ali apenas como convidado, mas como um dos principais speakers do evento. Eu preciso ir, Rafael disse. Foi bom te ver, Isabela. Cuide-se. Durante sua palestra, Rafael falou sobre superação, sobre como transformar dificuldades em oportunidades e sobre a importância de acreditar no próprio potencial, mesmo quando outros não acreditam. Ele não mencionou Isabela diretamente, mas várias vezes fez referências indiretas sobre pessoas que desistem dos seus sonhos por medo ou por pressão social. Do palco, ele podia ver Isabela na plateia, prestando atenção em cada palavra que ele dizia. Quando a palestra terminou, Rafael foi cercado por outros empresários, investidores e jornalistas que queriam conversar sobre parcerias, novos projetos e oportunidades de negócio. Isabela ficou no fundo do salão, observando toda aquela movimentação ao redor dele, e Rafael percebeu que ela estava começando a entender a dimensão da transformação que havia acontecido em sua vida. Mais tarde, quando o evento estava terminando, Isabela se aproximou dele novamente. Dessa vez, ela estava visivelmente emocionada, com os olhos brilhantes como se estivesse prestes a chorar. Rafael, ela disse com voz embargada, eu preciso falar com você. Podemos conversar em particular. Rafael hesitou por um momento. Parte dele queria simplesmente ir embora, deixar o passado para trás e seguir em frente com sua nova vida. Mas outra parte, talvez movida pela curiosidade ou por uma necessidade de fechamento, aceitou conversar. Eles saíram do hotel e foram até um café próximo que ainda estava aberto. Isabela começou pedindo desculpas. Ela disse que havia pensado nele todos os dias, desde o casamento cancelado, que se arrependia profundamente da forma como havia terminado tudo e que reconhecia que havia sido covarde e cruel. Eu estava com medo, ela explicou. Medo da reação dos meus pais, medo de decepcionar as expectativas que tinham sobre mim, medo de não conseguir viver uma vida diferente da que eu conhecia. Rafael ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar emoção. Quando Isabela terminou de falar, ele disse calmamente, Isabela, eu entendo que você estava com medo. O que eu não entendo é por que você não conversou comigo sobre isso. Por que não me deu a chance de entender seus sentimentos, suas dúvidas? Por que escolheu me humilhar daquela forma, na frente de todo mundo? Isabela começou a chorar. Ela disse que não conseguia encarar Rafael pessoalmente, que tinha certeza de que se conversasse com ele, acabaria mudando de ideia por causa dos sentimentos que ainda nutria por ele, e que achou que seria mais fácil para os dois se ela simplesmente desaparecesse. Eu achei que você me esqueceria rapidamente, ela disse entre lágrimas. Eu achei que seria melhor para você encontrar alguém mais adequada, alguém que pudesse te amar sem as complicações que eu traria. Adequada, Rafael repetiu a palavra com um sorriso amargo. Engraçado como essa palavra apareceu na sua carta e agora de novo na nossa conversa. Eu não era adequado para você naquela época, certo? E agora? Agora que eu tenho dinheiro, uma empresa de sucesso e apareço em revistas, eu me tornei mais adequado. Isabela não soube o que responder. A pergunta de Rafael havia ido direto no ponto mais doloroso da questão. Ela o rejeitara por causa da condição social e financeira dele. E agora que essa condição havia mudado, ela estava demonstrando interesse novamente. A hipocrisia da situação era gritante, e ambos sabiam disso. Não é sobre dinheiro, Isabela tentou argumentar. Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre compatibilidade, sobre estilos de vida, sobre... Mas ela não conseguiu terminar a frase, porque ambos sabiam que estava mentindo para si mesma e para ele. Rafael se levantou da mesa. Isabela, ele disse com uma gentileza que ela não esperava.
Eu te perdoo pelo que aconteceu, sinceramente. Hoje eu até te agradeço porque aquela experiência me transformou na pessoa que eu sou hoje. Mas eu não posso e não vou retomar um relacionamento com alguém que só me considera adequado quando eu tenho sucesso financeiro. Isabela tentou protestar, tentou explicar que não era bem assim, mas Rafael continuou. Você tomou uma decisão naquele dia. Foi uma decisão que me machucou profundamente, mas que me ensinou lições valiosas sobre amor próprio, sobre dignidade e sobre o tipo de pessoa que eu quero ao meu lado. Eu quero alguém que me ame quando eu não tenho nada, não alguém que me ama porque eu consegui alguma coisa. Essas foram as últimas palavras que Rafael dirigiu a Isabela. Ele pagou o café, se despediu educadamente e saiu, deixando-a sozinha na mesa, chorando e enfrentando, pela primeira vez, as consequências reais da decisão que havia tomado um ano antes. Nos meses que se seguiram, Rafael descobriu através de conhecidos em comum que Isabela estava passando por um período muito difícil. A empresa do pai havia enfrentado sérios problemas financeiros durante a crise econômica, perdido vários contratos importantes e estava à beira da falência. A família havia perdido o padrão de vida luxuoso de antes. Isabela tivera que vender o apartamento e os carros e estava trabalhando em uma posição júnior em uma empresa de marketing, ganhando um salário modesto pela primeira vez na vida. Rafael não sentiu prazer com essas informações. Na verdade, uma parte dele ainda sentia compaixão pela mulher que havia amado tão intensamente. Mas ele também reconhecia a ironia cruel da situação. No exato momento em que ele havia conseguido alcançar o sucesso financeiro que supostamente o tornaria adequado para Isabela, ela havia perdido exatamente aquilo que a fazia se sentir superior a ele. 6 meses após o reencontro no evento, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Isabela, e sua voz soava diferente, mais madura, mais humilde. Ela disse que havia conseguido o número dele através de uma amiga em comum e perguntou se poderiam se encontrar para uma conversa. Rafael hesitou, mas algo no tom da voz dela o fez aceitar. Eles se encontraram em um café simples, no centro da cidade, muito diferente dos lugares sofisticados que costumavam frequentar quando namoravam. Isabela chegou pontualmente, e Rafael imediatamente percebeu as mudanças nela. Estava mais magra, com uma expressão cansada no rosto, vestida de forma elegante, mas sem o luxo ostensivo de antes. Mais importante que isso, havia uma humildade em seus gestos que ele nunca havia visto antes. Obrigada por aceitar me encontrar, Isabela começou. Eu sei que não mereço sua atenção depois de tudo que aconteceu, mas preciso te contar algumas coisas que descobri sobre mim mesma nos últimos meses. Rafael acenou para que ela continuasse, genuinamente curioso sobre o que ela tinha a dizer. Isabela contou que, após a conversa deles no café, havia passado por um período de profunda reflexão. Pela primeira vez na vida, fora forçada a viver sem os privilégios financeiros que sempre teve, a trabalhar para se sustentar, a enfrentar as dificuldades que a maioria das pessoas considera normais. Eu nunca havia trabalhado de verdade antes, ela disse. Nunca havia sentido a pressão de ter contas para pagar, de depender do meu próprio esforço para sobreviver. Foi assustador, mas também foi revelador. Ela explicou que durante esses meses de dificuldades, lembrava-se constantemente de Rafael, de como ele trabalhava duro todos os dias, de como sonhava com um futuro melhor, de como mantinha a dignidade e a esperança, mesmo enfrentando limitações financeiras. Eu percebi que você sempre foi um homem extraordinário, disse ela, com os olhos marejados. O problema nunca foi você não ser adequado para mim. O problema era eu não ser adequada para você. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras.
Era exatamente o que ele havia esperado ouvir durante todos aqueles meses de dor e humilhação. Mas agora, ouvindo de fato, percebeu que já não importava mais. A ferida havia cicatrizado e ele havia seguido em frente. Isabela, Rafael disse finalmente, eu fico feliz que você tenha aprendido essas lições sobre si mesma, sinceramente. Mas você precisa entender que algumas coisas não podem ser consertadas apenas com um pedido de desculpas e uma reflexão tardia. Você me abandonou no momento em que eu mais precisava do seu apoio. Você escolheu a opinião dos seus pais sobre o que sentia por mim. E mais importante, você me humilhou publicamente de uma forma que eu nunca vou conseguir esquecer completamente. Isabela tentou argumentar que estava arrependida, que havia mudado, que agora entendia o valor das coisas simples da vida e que não se importava mais com status social ou diferenças financeiras. Mas Rafael balançou a cabeça negativamente. Você diz que mudou, e eu acredito que seja sincera nisso. Mas você mudou porque foi forçada pelas circunstâncias, não por uma transformação genuína de caráter. Se sua família não tivesse perdido dinheiro, se você não tivesse sido obrigada a trabalhar e enfrentar dificuldades, será que essa reflexão teria acontecido? Será que você teria me procurado? Isabela não conseguiu responder, porque ambos sabiam qual era a resposta. Ela havia mudado sua perspectiva sobre a vida porque fora forçada a isso, não porque havia evoluído naturalmente como pessoa. E isso fazia toda a diferença. Eu te desejo toda a felicidade do mundo, Rafael continuou. Espero que você encontre alguém que a ame de verdade e que consiga retribuir esse amor da forma correta. Mas esse alguém não sou eu. O que tivemos foi bonito enquanto durou, mas acabou da pior forma possível. E algumas coisas simplesmente não podem ser consertadas. Essa foi a última conversa entre Rafael e Isabela. Ela ainda tentou entrar em contato algumas vezes nos meses seguintes, mandando mensagens ocasionais falando sobre sua vida, seus sentimentos e suas reflexões sobre o passado. Rafael sempre respondia educadamente, mas de forma distante, deixando claro que havia seguido em frente definitivamente. 2 anos depois do casamento cancelado, Rafael estava em um momento completamente diferente de sua vida. O projeto Mecânico Já havia se tornado uma das startups de maior sucesso do país, expandindo para outros países da América Latina e diversificando seus serviços para incluir outros tipos de assistência técnica domiciliar. A empresa agora valia mais de 50 milhões de reais, empregava diretamente mais de 300 pessoas e havia transformado a vida de milhares de profissionais autônomos. Rafael havia se tornado uma referência no mundo do empreendedorismo social, sendo convidado para palestras internacionais, participando de programas de mentoria para jovens empresários e investindo em outras startups que tinham potencial de impacto social positivo. Ele havia comprado uma casa linda em um condomínio fechado, possuía carros de luxo e, mais importante que tudo isso, havia encontrado um propósito de vida que o realizava profundamente. Mas o mais significativo era que Rafael havia encontrado o amor verdadeiro. Seu nome era Carla, uma advogada de 29 anos que trabalhava com direitos dos trabalhadores e que havia conhecido Rafael em um evento sobre empreendedorismo social. Ela vinha de uma família de classe média, havia construído a carreira com muito esforço e compartilhava com Rafael os mesmos valores de trabalho duro, humildade e comprometimento social. O relacionamento de Rafael e Carla havia começado de forma natural e orgânica. Eles se conheceram conversando sobre projetos sociais, descobriram que tinham muitas afinidades intelectuais e pessoais, e o romance floresceu sem pressões ou complicações. Carla conheceu Rafael quando ele já era bem-sucedido, mas se apaixonou pela pessoa que ele era, pelos seus valores, pela sua integridade.
e não pelo seu sucesso financeiro. O mais importante era que Carla havia conhecido toda a história sobre Isabela e o casamento cancelado, e sua reação fora completamente diferente do que Rafael esperava. Em vez de pena ou indignação, demonstrou admiração pela forma como ele havia superado aquela experiência e transformado a dor em motivação para crescer. "Ela te fez um favor", Carla disse na época. "Se vocês tivessem se casado, você provavelmente nunca teria descoberto seu verdadeiro potencial, e eu nunca teria conhecido o homem extraordinário que você se tornou." O pedido de casamento de Rafael para Carla foi completamente diferente do que havia sido com Isabela. Não houve ansiedade, não houve insegurança sobre aceitação social ou familiar, não houve pressão externa de nenhum tipo. Rafael sabia com absoluta certeza que Carla era a pessoa certa, no momento certo, pelas razões certas. Ele a pediu em casamento durante uma viagem que fizeram juntos para conhecer um projeto social que sua empresa estava financiando no interior do Ceará, e a cerimônia, simples mas emocionante, aconteceu exatamente 2 anos e 6 meses depois do casamento, que nunca aconteceu. A história de Rafael se espalhou muito além do mundo dos negócios. Ele foi tema de documentários sobre superação pessoal, inspirou milhares de jovens empreendedores e se tornou um exemplo de como é possível transformar uma experiência traumática em combustível para o crescimento pessoal e profissional. Mas o mais importante para ele era saber que havia encontrado a felicidade verdadeira, construído uma vida sólida, baseada em valores autênticos e, principalmente, aprendido a se valorizar independentemente da aprovação ou rejeição dos outros. Em uma entrevista recente para uma revista nacional, Rafael foi perguntado sobre a experiência de ter sido abandonado no altar e como isso havia afetado sua vida. Sua resposta resumiu perfeitamente a jornada de transformação que havia vivido. "Aquela foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, embora na época tenha sido a pior. Eu aprendi que o amor verdadeiro não tem condições, não depende de status social ou financeiro e não muda de acordo com as circunstâncias externas. Mais importante ainda, aprendi que eu preciso me amar e me respeitar antes de esperar que outros façam isso por mim." Quando perguntado se ainda sentia a mágoa da ex-noiva, Rafael respondeu com uma sinceridade que impressionou os entrevistadores. "Eu não sinto mágoa, sinto gratidão. Isabela me ensinou lições valiosas sobre dignidade, sobre perseverança e sobre o tipo de pessoa que eu quero ser. Hoje eu posso dizer honestamente que desejo a ela toda a felicidade do mundo e espero que tenha encontrado o que estava procurando." A última informação que Rafael teve sobre Isabela foi através de uma conhecida em comum, cerca de 3 anos após o reencontro deles. Ela havia se casado com um engenheiro bem-sucedido, um homem alguns anos mais velho que conheceu no trabalho. Era alguém de boa condição financeira, de família tradicional, exatamente o tipo de pessoa que os pais dela sempre haviam desejado como genro. Pelo que Rafael soube, era um casamento aparentemente feliz, baseado em compatibilidade social e afinidades intelectuais, muito diferente da paixão intensa e complicada que ela havia vivido com ele. Rafael ficou genuinamente feliz ao saber que Isabela havia encontrado estabilidade e felicidade. Ele reconhecia que nem todas as pessoas são capazes de superar preconceitos sociais e pressões familiares, e que Isabela havia feito o melhor que podia dentro das limitações de sua personalidade e criação. O importante era que ambos haviam seguido caminhos diferentes e encontrado formas de ser felizes. A história de Rafael se tornou um exemplo clássico de como uma rejeição devastadora pode se transformar na maior oportunidade da vida de uma pessoa.
Ele sempre dizia em suas palestras que o sucesso não é sobre provar que os outros estavam errados, mas sobre descobrir e desenvolver o próprio potencial, independentemente da opinião alheia. A melhor vingança, ele costumava dizer, é viver uma vida extraordinária. Hoje, aos 33 anos, Rafael é pai de 2 filhos pequenos, presidente de uma empresa que revolucionou o mercado de serviços domiciliares, mentor de dezenas de jovens empreendedores e, principalmente, um homem que aprendeu a encontrar valor e propósito na própria jornada, independentemente de aprovação externa. Ele frequentemente olha para trás e agradece aquela tarde de sábado em que foi abandonado no altar, porque foi exatamente naquele momento que sua verdadeira vida começou. A transformação de Rafael, de um mecânico humilhado publicamente para um empresário respeitado nacionalmente, não foi apenas uma mudança de status social ou financeiro. Foi uma jornada profunda de autoconhecimento, crescimento pessoal e, principalmente, de compreensão sobre o que realmente importa na vida: integridade, perseverança e a capacidade de amar e ser amado por quem realmente somos, não pelo que possuímos ou representamos socialmente. Esta história nos ensina que, às vezes, as piores experiências de nossas vidas são exatamente o que precisamos para descobrir nossa verdadeira força, nosso real potencial e nosso autêntico valor como seres humanos. Rafael descobriu que merecia muito mais do que alguém que só o amaria sob condições, e Isabela aprendeu, talvez tarde demais, que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede em conta bancária ou status social, mas em caráter, dignidade e capacidade de amar incondicionalmente. E você já passou por alguma experiência que na época pareceu devastadora, mas depois percebeu que foi exatamente o que precisava para crescer e se transformar? Já se sentiu rejeitado ou humilhado por alguém que depois descobriu que não merecia seu amor ou respeito? Conte sua história nos comentários, porque todos nós temos experiências de superação que podem inspirar outras pessoas. E se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem de esperança e transformação. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais que mostram como o ser humano é capaz de se reinventar e encontrar felicidade mesmo depois das maiores decepções. A vida sempre nos dá uma segunda chance quando temos coragem de aproveitá-la.